Então, nós vamos aí dar início no estudo da noite, né? Espero que todos tenham lido os capítulos, que são extremamente... Deixa eu só arrumar aqui, porque são muito... Espera aí que eu estou meio atrapalhado aqui, gente. Prometo para vocês que... Pronto. Ok, desculpe aí. Bom, vamos lá, pessoal. Então, a primeira pergunta que nós tínhamos no nosso estudo era como a justiça divina encara o infanticídio. Então, quem poderia me ajudar aí nesse aspecto, por favor? Eu. Opa, que maravilha. Vamos lá. Nossa, esse pedacinho mexeu muito comigo, viu, gente? É, Tá muito alto minha voz ou tá bom? tá ótimo. Então, como a justiça divina encara o infanticídio, né? Então, eu fui lá no dicionário, igual o Dene aquele dia, procurar o significado de infanticídio. Então, eu achei que é a morte de criança até 7 dias. Se chama infanticídio. E depois é o homicídio. Só um minutinho. Vou voltar numa reunião. Desculpa, gente, foi só uma emergência aqui. Então, então, né, não sei se está certo, se vocês souberem, me corrijam se isso está certo. E no texto diz que quando a moça chegou no portão lá, né, pedindo ajuda e tal, aí eu não lembro agora, não sei se é a Narcisa ou a Ismênia que falou, né, pro André Luiz, assim, você não tá vendo os pontos dela, negro, tal, tal? Não. Então, tinham lá os 58 pontos escuros, que seriam as 58 crianças que ela ajudou, né, a fazer na morte deles. Já fecha a porta. Então, eu entendi assim, que ela fazia isso a pretexto de ajudar as pessoas, né? Situações existe que que eram casos que o fazem para a proteção da mãe. Mas neste caso era de crime contra os espíritos que tinham direito à reencarnação. A pessoa também disse que queria o céu onde ela esperava o perdão. Quer dizer, então ela já morreu com essa consciência de que se ela morresse e se arrependesse, ela teria o perdão e ela iria para o céu. Não sei se conforme como é que fala, gente? A religião dela. E como ela não tinha conhecimento, ela pensava que estava ajudando os outros, que por isso ela tinha consciência tranquila. Então prometeram a ela o céu prometeram a ela o céu na religião dela. E ela não queria saber de remédio e nem de serviço. Ela queria realmente o céu. Pelo menos foi isso que eu entendi mais ou menos, que eu achei que tinha uma coerência. Não sei se está certo. Se alguém quiser falar, pode falar. Muito bom, Rosana. Alguém mais gostaria de comentar, por favor? Eu. Opa, vamos lá. Complementando, né, o que a Rosana falou, a justiça divina encara o infanticídio como um crime, né? Que todo aquele que interrompe a oportunidade de trajetória de qualquer espírito, seja ele já encarnado ou não encarnado, ele está cometendo um crime. Então, não somente de crianças, né? Não somente o infanticídio, mas também o assassínio, o duelo, o suicídio, tudo é considerado também um crime. Maravilha, muito bom. Mais alguém gostaria? Tem outra coisa. Não sei se... Levanta a mão primeiro, hein, gente? Não, deixa eu só finalizar antes que eu esqueça.
nessa parte de infanticídio só não é considerado um crime, no caso, se a mãe corre o risco de morte. É isso mesmo, não é? Uhum. Isso mesmo. Pode falar, Tânia. Tá. Não, é que ela é tido como pior, né, do que os suicidas e homicidas, né? Nesse caso. Então, quer dizer, a responsabilidade é bem maior. Muito bom. Isso mesmo. Mais alguém? Eu queria perguntar, Marcos, teve uma referência chamando ela de vampiro. Não foi? Sim, Foi sim. nessa fala? Uhum, sim. Ele falou que se tratava de um dos mais fortes vampiros Uhum. que ele viu, que eles viram até o dia, que precisava deixar a própria sorte. Uhum, perfeito. Eu fiquei meio confusa nesse item. Não, perfeito. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler o texto e na sequência nós vamos conversar um pouco e aí a gente vai estar tocando nisso. Ok? Então, ó, é só complementando mesmo o que vocês já leram, né? O que vocês falaram, né? Uma mulher pedia insistentemente socorro no grande portão que dá acesso aos campos de cultura. Coberta de andrajos, rosto horrendo, pernas em chaga viva. A infeliz denotava necessidades extremas de ser amparada. Narcisa rogou o auxílio de irmão Paulo, orientador dos vigilantes, que informou que a mulher não poderia, por enquanto, receber socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte, acrescentou o orientador, esclarecendo que estavam numa casa de trabalho, onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se. Explicou-se então o significado das 58 manchas escuras no corpo da infeliz. Os pontos escuros representavam crianças assassinadas ao nascerem. Umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. A mulher fora uma profissional de ginecologia a serviço do infanticídio. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas. Nem mesmo remorso ela apresentava, e ao ver que não seria admitida em nosso lar, começou a imprecar, a blasfemar e a ofender os atendentes. Quando seu olhar passou a destilar ódio e cólera, perdeu o aspecto de enfermo ambulante, retirando-se a passo firme como quem permanece absolutamente senhor de si. Né? Então aí fica bem a descrição, né? Então é importante a gente separar isso em alguns pontos importantes para a gente entender, né? Primeiro, a princípio, a própria Narcisa e o André Luiz ficaram assim, vamos dizer, chocados, porque que ela não poderia ser amparada, né? A própria Narcisa, né, falou, não, se for o caso eu a recebo sob a minha tutela, na minha casa, eu cuido dela, né? E o administrador lá, ele diz não, ela faria muito mal para a colônia em si, né? E por que ela faria muito mal? Né? Porque como que André Luiz foi admitido no nosso lar? A partir de que momento? Né? A partir do momento em que ele teve consciência, né, começou a ter consciência da situação que ele estava, né, se arrependeu de uma série de coisas e rezou com sinceridade, rezou de uma forma profunda. Não é? Então veio aí o arrependimento e o pedido de socorro. E ela não queria socorro. Ela queria mordomias. Desculpa, pode falar. E tampouco ela estava arrependida, né, do que fez. Eu ia chegar lá. Né? Ela queria aquilo que ela achava que, pelos ensinamentos religiosos que ela teve, que ela, na medida em que ela teve a extrema unção, ela teria direito ao paraíso ou ao céu. E não importa o que ela havia feito. Né? E para ela o pior ainda, porque ela nem achava que ela tivesse feito algo errado. Né? Ela, pelo contrário, ela considerava que ela ajudou aquelas mulheres que não queriam a gravidez. Então, ela simplesmente livrou aquelas mulheres de um problema. Então, ela achava que ela tinha feito coisa boa. Então, ela não tinha, na visão dela, ela não tinha do que se arrepender e ela era uma boa pessoa e merecia
o céu. E era isso que ela exigia. Ela não pedia, ela exigia o céu. Ela exigia que ela tinha o direito daquilo tudo. Não é? Então é por isso que ela não poderia entrar no nosso lar. Por isso que ela não foi permitida a entrada dela. Não é? E isso é importante a gente conhecer, a gente entender isso. Né? Há amparo, sim, mas há amparo de quem merece. De quem já passou o ponto do adormecimento e tudo mais, ou de alguém que tenha méritos para pedir em benefício dela. E não é o caso aí da nossa amiga. Ela não tinha nem alguém para pedir por ela e nem ela tinha o arrependimento, tinha o desejo sincero de melhorar-se. Então, ela não tinha direito a entrar no nosso lar. Tanto é assim que no final do texto, assim que ela percebeu, né, assim que ela percebeu que ela não ia entrar, ela mostrou-se como ela verdadeiramente era. E aí ela xinga, ela vê que ela não era aquela pobre pessoa ali em busca de auxílio. Ela era muito arrogante, como foi colocado, né? Aí, a Alessandra, né? Profundamente arrogante e exigia, né? Ela estava exigindo o que ela achava que ela tinha direito, né? Então, basicamente é isso, né? E é importante a gente ter em mente, né, que é uma discussão que a ciência, né, e muitos aí colocam, né, quando que há vida, né? E muitos dizem que a vida inicia-se quando é feito o parto, né? E a doutrina espírita nos explica que a vida a partir do momento em que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. A partir daí já há vida. Porque a partir daí o espírito já está ligado àquele, o zigoto, né, que eles chamam, ao embrião da futura vida. Então ali, a futura vida não, do futuro ser vivo, né? Mas ali já há vida. Então qualquer gravidez interrompida, a partir do momento da concepção, é infanticídio. Não é? Então não há desculpas. Né? E nós tendo consciência de que tudo há um planejamento, né? Não há gravidez não planejada. Né? Há gravidez em que a mãe se esqueceu, né, do planejamento, mas toda a gravidez ela é planejada pelo plano espiritual. Então não existe uma gravidez não planejada. Né? Então, cessou-se em qualquer momento é infanticídio. E como foi colocado, e a Tânia bem lembrou, é um dos piores crimes. Né? É um dos piores. É pior do que o homicídio, é pior do que o suicídio. O infanticídio, ele é dos piores, porque aquele ser não tem a mínima condição de defesa. Né? Ele não tem nada. Nada. Então é realmente terrível. Né? Alguma dúvida, gente? Alguém gostaria de acrescentar algo, por favor? Tenho uma dúvida, Marcos. Pois não. Com relação àqueles espíritos altamente perversos e que têm a mesma postura da moça, a arrogância, mas que reencarnam mesmo assim, que precisam reencarnar. Como é que se dá isso? Aí Que não há aquela conversa, não há aquele planejamento. Até para esses espíritos, não há um planejamento? Sim, há um planejamento e há um planejamento compulsório, sem a presença dele. Sim. Né? Mas o plano espiritual sempre vai fazer o planejamento. E nós vamos ver um pouco disso quando nós estivermos estudando o Missionários da Luz. Que lá ele vai tratar ali vários capítulos sobre este processo aí do planejamento, né? Com o André Luiz visitando, né? Lá no Ministério da Regeneração, ou do Auxílio, não me lembro, toda a estrutura do planejamento. Né? Então ele é compulsório, ele não vai participar da mesa de negociação, vai ser imposto a ele, mas há planejamento. Ah, sim. Okay. Não há participação. Né? Ok, obrigada. Imagina que é isso. Mais alguém?
Eu achei interessante uma explicação que o orientador dos vigilantes deu, foi que se dependesse só do primeiro espírito que viu ela e da Narcisa, ela adentraria nosso lar, porque eles não conseguiram. Então, ficou muito bem explicado o trabalho do orientador dos vigilantes, tanto que era necessário. Aquela era a função dele, né? Porque qualquer um deles falaria assim, ele tinha obrigação de falar não. Por isso que no nosso lar nós vamos ver o tempo todo, né, a organização e a estrutura, né, e as especializações que todos os trabalhadores da casa têm dentro da sua área. Né? A Narcisa tinha uma função muito específica, né, dentro do Ministério da Regeneração, né? Mas ela não era da vigilância. Então, só depois é que ela começou a ver as manchas. Né? A princípio, ela não tinha visto. E aí, por isso que cada um ali respeita as atribuições, o serviço de cada um e ninguém interfere. Né? E a hora que ele falou, ela não questionou. Né? A hora que ela entendeu o processo, ela aceitou e perfeito, né? Porque há todo esse preparo e essa especialização nos trabalhos do nosso lar. Nada se vai ao acaso, né? No plano, de forma nenhuma. Valquíria, você ia falar algo? Max, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito porque usou a palavra vampirismo. Perfeito, eu sabia que eu estava esquecendo algo, Valquíria. Muito obrigado por ter me lembrado. Muito obrigado mesmo. Então, é importante porque nós estamos habituados, nos livros do André Luiz, quando fala de vampirismo, a gente imagina, não é? Aquele espírito desencarnado que está consorciado com um espírito encarnado ou mesmo um espírito desencarnado, e está ali utilizando através desse espírito para satisfazer seus desejos, os seus vícios, não é? Mas aqui a gente observa um conceito mais amplo de vampirismo, né? Porque o vampirismo é qualquer forma de você se apropriar do próximo, né? E a gente pensa que é para satisfazer um vício, para satisfazer um desejo, né? Mas nem sempre, né? Porque aqui no caso a Narcisa ela é considerada uma vampira, né? No sentido de que ela trabalhou, o trabalho é uma coisa sagrada, não é? Tanto que Jesus disse, né, que Deus trabalha até hoje, né? Então o trabalho é uma coisa divina, né? Agora, você utilizar-se do trabalho para tirar proveito da fragilidade do próximo, você utilizar-se do trabalho, mesmo consciente, porque ela sabia que ela estava tirando vidas, né? E você querer justificar isso de uma maneira, e se aproveitar dessa situação, é vampirismo. Porque você está, não é, se aproveitando da inocência, se aproveitando da indefesa de um ser para tirar proveito disso. Então, a questão é muito mais ampla, né? E se a gente levar isso ao extremo, né, nós podemos dizer que, de certa maneira, aquele empregado que vai trabalhar, não é? E acha que está enganando o patrão, fazendo ali, né? Fazendo o seu serviço mal feito, né? Procurando, né? Matar o tempo, procurando fazer conscientemente, né, achando que ele é esperto, no fundo, a grosso modo, ele é vampiro também. Porque ele está se aproveitando, né, do trabalho dele para tirar vantagem em detrimento de uma outra pessoa. Então, esse conceito de vampirismo ele se amplia muito mais. Então, no nosso lar, quando a gente também aí abusa da nossa mãe, né, por preguiça, por uma série de questões que a gente, né, eu fiz demais isso, né? Você está vampirizando a coitada da mãe, né? Então é um conceito muito mais amplo do vampirismo e é por isso que ela era uma vampira e das piores espécies,
né? Porque ela realmente sabia que o que ela fazia era ilegal, porque a lei deixa muito claro, né, no Brasil, que o aborto é ilegal, né? As clínicas de aborto são clandestinas, então ela sabia que era ilegal, mesmo assim ela praticava, né? Ela fazia contra pessoas indefesas, que são fetos, não é? Ela cobrava por isso. Ela era uma ginecologista, ela podia trabalhar de forma honesta, de forma correta, ajudar as mulheres que não podiam engravidar a tentar engravidar, mas ela preferiu usar o conhecimento que ela tinha, todo o estudo que ela teve e o preparo para praticar o infanticídio. Quer dizer, a opção foi dela e ela tirava proveito disso. É vampira e das piores. Não é? Você concorda, Valquíria? Marcos, agora eu entendi. Eu acho que faz sentido, sim. É complicado, porque como nós estamos falando, nós estamos aí vendo conceitos que nós sempre tratamos pela ótica de encarnados e o André Luiz está trazendo para nós a ótica do lado de lá. Então, muitas coisas que a gente considera que é certo, né? A lei de Gerson, né? Levar vantagem em tudo, né? Procurar ser esperto, muitas vezes isso é péssimo para nós. E está errado, né? E nós vamos arcar com as consequências. Só uma observação, Marcos, que no meio da conversa você falou a Narcisa, né? Era vampira. Não é, no caso, não é a Narcisa. Não, é a mulher. Não, a Narcisa, ela ficou com dó da vampira. Para que as pessoas entendam, né? Não, perfeito. A gente sempre imaginava, né? Quando surgia vampiro, a gente sempre imaginava aquele ser com os 2 dentes para sugar o sangue, né? Mas a Coitado. gente vê quando a gente era criança, e até depois, né? Mas aí a gente vê que a gente não precisa dos 2 dentes não, que tem muita neguinha aí sugando o sangue de outros, né? O tempo todo. Agora, o meu conceito de Drácula mudou muito quando eu assisti o Hotel Transilvânia. Né? Quem não assistiu, assista, que vocês vão mudar o conceito do Drácula. Ele é muito bom, sim. Então vamos para a nossa próxima pergunta. Qual a finalidade dos salões verdes existentes em nosso lar? Então, quem gostaria aí de falar dos salões verdes? Será que eu pus o Dene em mute e eu não percebi? Eu coloquei o serviço de educação. Serviço de educação? Mas conta para mim, como é que é o Salão Verde? Eu não sei explicar direito não, porque eu não anotei, mas eu lembro do que eu li. São, entre as árvores, né, são, se eu não me engano, 5 salões, eles descreveram alguns lugares específicos. Não, eu não vou saber responder direito, eu não lembro direitinho. Eu sei que são alguns lugares que tem, não vou saber explicar. Não, tá bom. Bom, alguém se... Posso Oi? tentar, Marcos? Pode. Posso tentar? Pode. É o mais belo recinto de nosso ministério, é destinado às palestras do governador. Isso seria... eu estou no escuro aqui, não consigo ler o que está escrito. É um gosto mais antigo que decorou, decorou o salão de traços especiais formados em pequenos canais de água fresca, pontes graciosas, lagos minúsculos, palanquins de árvores e frondejantes de vegetação, né? Mais ou menos isso. A descrição dele. Quem mais? Marcos. Boa noite, Dani. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo. Então, você não me colocou no mudo, não. Eu estava preocupado, estava muito quieto. Eu estava só esperando a oportunidade. Eu encontrei algumas coisinhas além, né, do que a Tânia falou. Eu coloquei assim, são recintos de maravilhosos contornos para as conferências dos ministros da regeneração.
Também serve, são vários salões, né? Não é, são vários. E além, são vários salões para vários ministros, para ministros visitantes também que vêm de outras colônias poder fazer as palestras. E tem um deles que parece que é mais reservado para o governador, né? Quando ele faz as visitas, ele sempre faz visitas, né, periódicas. E uma coisa que eu encontrei também é que os salões verdes eles foram criados, é uma ideia, um projeto da ministra veneranda, né, que ela fez esses salões verdes, foram criados ali todo na natureza mesmo, tudo com coisa rústica, coisas da época em que o Cristo passou pela terra. Então ela colocou muito do ambiente da praia, onde ele costumava, né, fazer as pregações dele, e ela usou esse estilo bem natural nos salões. Muito bom. Mas é só isso por enquanto. Legal. Então, só para complementar, né, na verdade, o primeiro Salão Verde foi ideia da ministra veneranda, né? No Ministério da Regeneração. Ele tem a aparência de uma estrela de 5 pontas, né? E aí são 5 salas grandes, são muito grandes, né? E dá para fazer 5 palestras ao mesmo tempo, né? Tem a projeção, né? Como na nossa casa lá, dá para você projetar filmes, projetar PowerPoint, lá eles devem usar muito isso, né? E aí os outros ministérios, pediram para a veneranda que construíssem outros salões verdes nos outros ministérios, né? E aí todos, inclusive no Ministério da União Divina, que é o mais elevado lá, também pediu, e inclusive lá no Bosque das Águas também tem os salões verdes, criação da veneranda. E são criações mentais dela, como o Deni colocou. Os primeiros salões que ela criou lá no Ministério da Regeneração, onde ela é ministra, né, foi inspirado nas paisagens lá do Tiberíades, né, lá da Galileia, que ela se inspirava como uma profunda admiradora de Jesus, né, e de tudo que ele fez. Então ela procurou recriar aquele ambiente e lá haviam reuniões sempre de ministros para falarem de assuntos elevados, e inclusive o mais bonito é o do governador, né, que ele sempre vai lá fazer palestras, e o do governador ele tem, como governador, ele tem uma predileção pela filosofia grega, lá no salão reservado a ele, né, toda a paisagem é imitando a Grécia Antiga, né? Deve ser uma coisa muito bonita mesmo, né? E só pra Tem gente... mais um também. Não, pode falar. Não pode falar. Pode falar. Você vai falar o do Natal? O do Natal? Tem, mas você pode falar para nós, por favor. Ah, não, pode falar. Não, você que puxou, fala. Não, que tem um que foi decorado especialmente para a época do Natal, onde todas as orações são enviadas por causa do nascimento de Jesus Cristo. Maravilha, né? Viu que bacana? Lindo. Então só para a gente ler, para não deixar, né? Nós temos aí, né? Então, por iniciativa de veneranda, foram criados em nosso lar os salões verdes, a serviço da educação, né? Entre fileiras de árvores, bancos naturais cobertos de relva formavam salas de aula ao ar livre. Havia 40 anos que o projeto foi iniciado e surgiram recintos de igual natureza em todos os ministérios, inclusive no da União Divina. No esclarecimento, veneranda instalou um verdadeiro castelo de vegetação em forma de estrela, dentro do qual se abrigavam 5 numerosas classes de aula e 5 instrutores diferentes. No centro do enorme aparelho, que lembra o cinema da Terra, permitia fazer 5 projeções variadas simultaneamente.
O maior e o mais belo recinto do Ministério da Regeneração é destinado às palestras do governador, construído à maneira do gosto helênico e coberto de flores que se revezam de 30 em 30 dias. Nele cabem confortavelmente mais de 30.000 pessoas. Viu que maravilha? 30.000. Né? E é assim que se instrui no nosso lar. Né? Depois nós vamos falar da palestra que a ministra veneranda fez lá, né? Que o André Luiz foi assistir e que é muito interessante. Né? Alguém mais gostaria de colocar algo? Senão nós vamos em frente. Então, quem é veneranda? Quem é veneranda? Ninguém conhece ela? Eu vou. Vamos lá. A veneranda é uma ministra, é uma abnegada e serva do Senhor. Sua tradição de trabalho é considerada pela governadoria de nosso lar como das mais dignas. É a entidade com mais número de horas de serviço. Permanece em tarefa ativa há mais de 200 anos. É a criatura mais elevada da colônia. Com exceção do governador de nosso lar, é a única que viu Jesus nas esferas resplandecentes. Isso é só um resumo, né? Muito bom. Mais alguém? O que significa veneranda, gente? Veneranda, olha o nome, mais propício, né? Veneranda é aquela que se venera, né? É aquela que todo mundo se admira, né? E realmente eu fico imaginando se a gente... Eu nunca tive o privilégio de estar frente a frente com o Chico Xavier, né? Mas certa feita eu estive numa cidade vizinha lá de Uberaba, que é Araguari, com um médium também, já naquela época também bastante avançado, e que ele era muito amigo do Chico, e ele fazia um trabalho muito grande com flores, né? O meu pai, naquela época, estava com câncer, né, de pulmão, que levou a que ele desencarnasse, e nós fomos lá buscar um remédio que era feito lá. E eu vou falar para vocês, quando eu cheguei perto daquele homem, para conversar com ele e pedir o remédio, eu senti uma onda de vibração tão gostosa, uma coisa tão, sabe, tão agradável, né? E ele ainda encarnado e muito humilde, muito simples, né? Eu fico imaginando o que seria de nós se tivéssemos a honra e o prazer de chegar perto da veneranda, pela descrição que o André faz ali dela, né? Eu fico imaginando que vibração, que energia esta mulher não tem, né? E que exemplo ela pode ser para todos nós, porque nós vamos aí conhecer um pouquinho melhor ela, né? A gente ver, né, um espírito tão elevado assim como ele é, né? Posso falar? Marcos. Pode. Opa, vamos lá. Quem puxou primeiro? Aqui, eu. Fala, Rosana. Eu achei umas características aqui da veneranda. Que a característica dela principal era a humildade, foi o que você falou agora também, né? Uhum. Que ela vive nas zonas suspensas, que ela viu Cristo sem nunca comentar, sem nunca falar nada. E ela trabalha há mais de 1000 anos por um grupo de corações. 200 anos? 200 tá anos. 1000 anos. Ela tem mais de 1000 bônus horas. Então é isso, eu pus só 1000 anos, Uhum. Então ela trabalha mais de 1000 bônus horas por um grupo, corações de... Acho que é mais de 1000. Depois nós vamos ver. Corações... não entendo minha letra. Da terra, e espera sempre com paciência. É 1 milhão a Tênis está consertando ali.
1 milhão? Ah, ok. Pode falar. Ela presta, Se ela ainda estiver lá no nosso... eu acho que ela Se ela presta ainda estiver serviço. no nosso lar... Pode falar, vamos lá. Primeiro as ladies, depois o... Ok. Não, só rapidinho. Se ela ainda estiver no nosso lar, vão ser 270 anos, né? Já se passaram na verdade, ela está... Ela não fica no nosso lar. Não, ela Não, fica nas colônias. Não, ela fica no nosso lar por opção dela, porque ela está no nosso lar há mais de 200 anos, e ela está desencarnada há mais de 1000 anos, e ela está aguardando, né, pessoas do coração dela que ainda estão presos à Terra nesses ciclos de encarne e desencarne. Né? Por isso que ela optou por não ir para esferas superiores e continuar na esfera da Terra, né, ali no nosso lar, que ainda é umbral, né, trabalhando ali constantemente, né, em benefício de todos nós e aguardando aqueles que ela ama muito. Ok? Vamos lá, Dani. Pode falar. Eu só ia falar isso mesmo, só ia falar a informação de que ela trabalha há mais de 200 anos, né, prestando serviço ao nosso lar. Essa que era a quantia de... Na verdade, tudo que acontece no nosso lar, as pessoas vão sempre, os outros ministros sempre vão buscar a opinião dela. Né? E em muitos casos o próprio governador vai ouvir a opinião dela, porque ela é né, no nível do nosso lar, é o espírito mais elevado lá dentro. Né? Então vamos só para a gente... Marcos, Oi, pode falar. Tem uma outra informação também, é que quando ela completou, né, eu acho que 1 milhão, né? 1 milhão. Fizeram uma grande comemoração lá para ela e ela não queria de forma alguma essa homenagem. E ela acabou passando, agora não me lembro qual era o prêmio. Era 1 milhão ela recebeu. Ela acabou passando para o nosso lar, como é que fala, a entidade... para a colônia, né? Como se diz? Isso, para a colônia, né? Ao todo. Não, o prêmio não era para ela, mas para a colônia toda. Ela acabou passando. E o governador não gostou muito, achou meio né? Mas deixou quieto. Calma, vai mexer com a veneranda, cara. Você está doido? Então, só para a gente complementar, né? Veneranda é a entidade com maior número de horas de serviço em nosso lar, onde se encontra em tarefa ativa há mais de 200 anos. É também a figura mais antiga do governo e do ministério em geral. Os ministros da regeneração sempre a ouvem antes de tomar qualquer providência de vulto. Em numerosos processos, a governadoria também se socorre dos seus pareceres. Veneranda e o governador são as duas únicas entidades em nosso lar que já viram Jesus nas esferas superiores. Há 4 anos, a colônia amanheceu em festa, porque as fraternidades da luz, que regem os destinos cristãos da América, a homenagearam conferindo-lhe a medalha do mérito de serviço, por haver completado 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Sua permanência em nosso lar se dá por espírito de amor e sacrifício. Veneranda vinha trabalhando há mais de 1000 anos pelo grupo de corações bem-amados que ainda demoravam na Terra e os espera com paciência. E a gente vai aproveitar também para ver a preleção que a Veneranda fez. Né? E aí, autorizado a assistir à preleção de Veneranda, que se realizou após a oração vespertina, André notou que 20 entidades se assentavam em local destacado entre a plateia e a instrutora. Mais de 1000 pessoas ali se reuniam para ouvir a palestrante. Narciso explicou que aqueles irmãos situados em lugar de realce eram os mais adiantados na matéria do dia, autorizados, pois, a interpelar a ministra. Esse direito fora adquirido por sua aplicação ao assunto, condição que todos podem alcançar graças a seus esforços. A medida foi implantada pelo governador nas aulas e palestras de todos os ministros, para que os trabalhos não se convertessem em desregramento de opiniões pessoais, sem base justa.
com grave perda de tempo para o conjunto. Veneranda espalhou com sua simples presença enorme alegria em todos. Seu semblante era de nobre senhora em idade madura, cheia de simplicidade, sem afetação. O tema da preleção foi o pensamento. Lembrou que nosso lar é cidade espiritual de transição, uma bênção que Deus lhes concedeu por acréscimo de misericórdia, para que alguns poucos se preparem à ascensão e para que a maioria volte à terra em serviços redentores. Quando terminou, uma suave música encheu o recinto de cariciosas melodias. Então é interessante a gente perceber aí primeiro, né, algumas dicas que o André Luiz vai colocando aí no meio do capítulo para a gente ir captando, né? Primeiro, quem podia ir assistir a palestra? Todo mundo? O que vocês me dizem? Somente os os interessados, porque, como acho que foi a Narcisa, né, que explica para o André, que somente quem tem interesse, né, que as pessoas que não têm interesse em aprender, não faz sentido. Então, quem estava interessado realmente até para poder trabalhar, né? Então, aí nós lembramos, né, o que a Elza sempre nos coloca e a Narcisa coloca, né? A espiritualidade não perde tempo com quem não está afim. E lá no nosso lar é pior, porque lá não dá para disfarçar, né? Porque aqui a gente vai lá na casa espírita ouvir a palestra, né, assistir às aulas, mas a gente vai só a carcaça, muitas vezes, né? Vai lá a carcaça, mas o espírito está longe, não é? O pensamento não fica em momento algum ali, cochila, etc. Então a gente consegue disfarçar e fazer de conta que fez com aquela sala de santo. A gente vai com cara de santo, né? Fica lá e tal. Quando o palestrante fala as coisas, a gente balança a cabeça, né? E tudo mentira, né? A gente não está nem ouvindo nada, né? Mas lá no plano espiritual não dá. Então eles sabem quem está afim de verdade. Então só é autorizado quem realmente está afim de aprender, né? E para que a coisa seja produtiva, um grupo de pessoas é selecionado e somente eles têm direito a perguntar. Por quê? Porque eles são pessoas que estão mais desenvolvidas no assunto que vai ser falado na noite. E o resto vai para ouvir, né? Por quê? Para valorizar os momentos. A ministra veneranda, ela trabalha incansavelmente e ela tem uma agenda de trabalho muito grande. Então, os minutos que ela fica ali fazendo palestra têm que ser altamente valorizados. E é por isso que somente quem está afim vai, e somente tem direito a falar, quem sabe o que vai falar. Para não fazer perguntas que desviem do assunto, para perguntas que não acrescentam nada, para essas coisas que a gente tanto vê por aí. Então, esta é a forma. E a Narcisa deixa muito claro. Aqueles 20 de lá, eles não são privilegiados. Eles conquistaram o direito. E todos nós, se nos esforçarmos, também podemos ter o mesmo direito que eles. Então é assim que funciona os estudos no nosso lar, né? É aberto a todos que demonstrem real interesse e com a participação disciplinada daqueles que têm direito de falar. E é assim que os estudos são ministrados. Alguém gostaria de acrescentar, por favor, algo mais? Fazer algum comentário? Silêncio. Então vamos em frente. Rosana, existem fantasmas em nosso lar? Você que tem medo de fantasma? Não. Não? Não. Lógico que tem. Sabe quem eles são? Tem não. Quem que Tem são? não. Deixa eu ver aqui. Que eles são? Escrevi que a minha letra tá tão... Oh, meu Deus.
eles são espíritos superiores. Eles são próprios irmãos da Terra, encarnados, na menção redentora e podem abandonar o corpo transitando no plano superior. Olha que... e na Terra eles não têm, vamos supor, eles não são ricos, essas coisas. Eles não são nada, eles são pessoas humildes, mas espiritualmente elevadas. Olha que coisa mais linda, gente. Mas eu cheguei a uma conclusão. Aqui na Terra, os fantasmas são os espíritos. E lá no nosso lar, os fantasmas são os vivos. Então aqui na Terra, os fantasmas são os mortos. E lá no nosso lar, os fantasmas são os vivos. É verdade, está certíssimo. Você viu que interessante? Muito. Alguém concorda com isso, gente? Totalmente. Só muda a ótica, mas você viu? Então, como é que foi a história, né? O André Luiz saiu para passear, para tomar um arzinho lá fora, e ele estava admirando a paisagem quando ele viu dois fantasmas. Né? Como é que era? Essa parte é muito boa quando ele sai correndo, né? Você viu? Ele se arrepiou todo, é que nem a gente, é a mesma coisa. Ele se arrepiou todo, né? E saiu correndo com medo dos fantasmas. E a Narcisa caiu na gargalhada dele. O cabelo em pé, arrepiou tudo. Eu já não tenho esse problema porque não tem cabelo para arrepiar, mas... Né? Então, e aí ele viu aqueles seres lá esquisitíssimos, né? Que tinha aquele treco amarrado aqui nas costas que ia atravessando lá toda a paisagem e perdia-se de vista. Né? E aí a Narcisa vai explicar para ele. Então, esse treco aí pendurado nas costas é o que liga eles, não é? Como é que chama mesmo? É o cordão, alguns chamam de cordão prateado, outros chamam de cordão fluídico, né? Que ele vai aqui, né, do nosso bulbo e liga-se ao nosso perispírito. Então é isso que fica. Difere eles, né? E ele é elástico e vai se esticando aí, mas é a ligação com o corpo físico. É isso que diferencia, mesmo. Né? Porque ele está... Né? E aí sim vai, né? Então só para a gente, né? Olha lá. André observa com surpresa as árvores frondosas e acolhedoras que cercavam o caminho que leva ao grande portão das câmaras de retificação. De repente, viu dois vultos estranhos que pareciam autênticos fantasmas. Cabelo eriçados, ele voltou correndo ao recinto e expôs a ocorrência a Narcisa, que mal conteve o riso. André tinha visto dois companheiros encarnados. O longo fio que se escapava da cabeça nos dois vultos era o que os diferencia dos desencarnados. Narcisa aproveitou para dizer que os encarnados que conseguem atingir aquelas paragens são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, apesar de às vezes obscuras ou humildes na Terra, como a Rosana falou. Os companheiros estavam envolvidos em claridade azul, e isso para Narcisa significava sinal de elevação. Então podemos dizer que são espíritos aí missionários, né, que estão encarnados e têm aí a oportunidade de, enquanto estão o corpo em repouso, eles vão dar um passeiozinho lá no nosso lar para rever o pessoal e fazer o planejamento e trabalhar junto lá com o pessoal lá de cima, com os chefes. Né? Nós, o mais distante que a gente vai aí, né, é aqui beirando a crosta. Para a gente conseguir chegar lá nas alturas do nosso lar, nós temos que comer muito arroz e feijão, viu, gente? Para conseguir chegar lá. Nós ainda não temos força para ir tão longe. Mas temos condições de chegar lá um dia com o nosso esforço. Né? Certo? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa dessa pergunta? Que é muito importante, né? Que atividades desenvolvem no umbral os samaritanos? Aí é uma área um pouco
de novo, né, muitos, aqueles que não concordam muito com as posições do André Luiz, batem muito aí nessas descrições que ele faz aí, né, gente? Então, vamos lá. Quem que poderia estar me ajudando aí? Alô? Tá ouvindo, Marcos? Marcos? Pode falar, Dani, eu estou no mute. Parei de ouvir. Ah, você que está no mudo. Ficou silêncio aqui. Não, tá, eu encontrei que os samaritanos são caravanas de resgate que trabalham socorrendo entidades no umbral. Eles utilizam da ajuda de cães, né, como nos explica a Narcisa. Eles utilizam da ajuda de cães, que são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral. Bandos de aves de corpo volumoso voavam a curta distância acima dos 6 grandes carros, formato diligência. Os cães facilitam o trabalho. Os carros são puxados por animais que lembram as mulas terrestres, que suportam pacientemente e fornecem calor nas zonas onde é necessário. Os ibis viajores, né, que são aves, fazem a proteção da caravana, devorando as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Muito bom, muito bom. Mais alguém gostaria de estar aí complementando? Okay, então vamos ler aqui. Então, as caravanas socorristas, né? A caravana socorrista, constituída pelos samaritanos, possuía 6 grandes carros em formato de diligência, que, precedidos de matilhas de cães alegres e bulhentos, eram conduzidos por animais semelhantes aos muares terrestres, as mulas, conforme o Dene nos diz. Bando de aves de corpo volumoso voavam a curta distância acima dos carros. Eram chamadas ibis viajores, excelentes auxiliares dos samaritanos por devorarem as formas mentais odiosas e perversas emanadas das regiões umbralinas. Narcisa explicou que no Ministério do Esclarecimento se localizam parques de estudo e experimentação, onde poderiam ser colhidos maiores esclarecimentos sobre os animais existentes em nosso lar. Não é? E o André Luiz, né, sempre curioso, pergunta, né, por que o aeróbus não era utilizado pela caravana socorrista? E Narcisa explica que o motivo é a densidade da matéria presente no umbral. Então lá era impossível para o aeróbus flutuar, porque lá o ar, né, a densidade, né, era muito, muito grosseira, né? E aí a Narcisa diz, né, o avião que fende a atmosfera do planeta não pode fazer o mesmo na massa equórea, né? Comparou a enfermeira. Quer dizer, o avião ele consegue voar tranquilamente no ar, mas se você colocar ele na água, ele não vai conseguir voar, porque a densidade da água é muito maior que a densidade do ar. Então essa é a comparação, né? Então seria o mesmo princípio, não é? E aí é todo o trabalho de socorro, né, dos samaritanos. E depois nós vamos ter oportunidade nos livros mais para frente do André Luiz, ver algumas dessas caravanas, né, de socorro, e o André Luiz vai participar delas e vai estar descrevendo para nós aí, mas isso é mais para frente, né? Por enquanto nós vamos ficar só com isso daí de explicação, né? Alguém gostaria de fazer mais algum? Oi? Marcos, o que você... Oh, desculpa, peraí, deixa eu tirar a câmera. Oi, desculpa. Sem problema. O que você falou do... Eu fui clicar o botão para me escutar e acabei clicando a câmera. Oh, meu Deus. Sem problema. O que você falou sobre o que o pessoal bate contra o André Luiz, sobre os animais, né? A presença dos animais no nosso lar, né?
É o que a gente estava conversando naquela primeira aula. Eles questionam muito essa história de ter carroça puxada por mulas, cachorros na frente e tal, né? Eles dizem que isso é muito mais a imaginação do André Luiz do que a verdade, né? E falam muito que Kardec não diz muito disso, pelo contrário, diz que os animais eles reencarnam quase que imediatamente, mas a Alessandra forneceu aí maravilhoso material, né, na época, falando sobre isso, né? E também, também assim, no meu modo de ver, né, pode ser que eu esteja errada, mas também é o jeito que os umbralinos, que os espíritos que ainda se encontram naquela deficiência do umbral vejam. Então é necessário para eles também isso, né? É a necessidade do momento, né? Tem toda essa colocação, né? Eu não sei se a Alessandra gostaria de falar um pouquinho daquele material que ela arrumou para a gente. Você gostaria de falar alguma coisa, Alessandra? Não, acho que ela está só ouvindo, né? Mas, mas é basicamente esse aspecto mesmo, né, gente? Da gente estar aí trabalhando esse... E é muito do que a Tânia colocou mesmo, né? É mais a criação mental mesmo das pessoas que estão no... Ela está sem microfone. Eu vi. É mais a questão das pessoas que vivem ali no umbral mesmo, né? Criação mental dele e criação mental do pessoal com relação a isso tudo, né? Então vamos em frente, que aqui é uma parte bem interessante. Como podemos explicar o sonho que André teve com sua mãe? Né? É bem interessante essa parte aí para a gente também estar estudando. Né? Alguém gostaria de se aventurar aí? Que silêncio. Ninguém fala, gente. Anima aí, gente. Pode falar, Rosana, vamos lá. Me salva. Eu não sou muito de falar muitos detalhes. Eu pego mais, às vezes, os pontos em onde eu falo menos. Não sei se se ficou legal. Então, o sonho. A mãe do André, como todo mundo sabe, é um espírito elevado, simples. Peraí. Espírito elevado e simples. E onde que ela mora? Não sei, não lembro. Ela mora nas zonas superiores. Isso. Ela não mora em nosso lar. Isso. Então, ela é um espírito elevado e ficou muito feliz e gostaria de ter. E foi a primeira, né? Não, minto. Primeiro, isso que eu não entendi. O André Luiz teve um sonho, e nesse sonho não foi ela que foi lá ver ele, foi ele que foi ver ela lá. Então, quando um espírito dormindo, ele sai do corpo? Sai do espírito? E agora? Será que é isso? Eu entendi isso, sim. Eu também fiquei com isso na cabeça, sabe? Eu fiquei pensando assim, ó. A impressão que eu tive é que, na realidade, o André Luiz ele foi levado para as zonas superiores, onde a mãe dele vive, né? Justamente pelo fato dele ter trabalhado, né? Dele ter tido, né, o mérito, né? Dele ter trabalhado muito durante toda a noite, aquela felicidade, eu acho que aquilo facilitou, e eu acho que foi também uma forma dela incentivar ele, né? Para ele poder continuar firme no trabalho, sabe? A impressão que eu tive foi essa, que ele não sonhou, mas que ele esteve realmente em zonas superiores junto com a mãe dele. E isso aconteceu... Deixa eu só terminar de falar. Isso aconteceu porque no primeiro dia de trabalho útil dele, isso que aconteceu. Então ficou, o trabalho é devido
Aqui, o trabalho divino para... Ai, não sei, gente. Pode falar aí, eu não estou entendendo minha letra. Quem ia falar? Quem que queria falar na hora que a Rosana estava falando, por favor? Eu. Pode falar. Não, é porque eu não estou muito certa, tanto que eu nem anotei, porque eu fiquei em dúvida nessa questão, se ele foi até ela ou se ela veio até ele. Ok. Não, Então, ele foi até ela, ficou bem claro. então vamos lá, né? Vamos devagarzinho, né? Quando a gente dorme e a gente sonha, o que acontece? Né? Nós já falamos outras vezes que o sono nosso ele tem várias etapas, né? E quando a gente entra no sono profundo, né, o que existe é a nossa emancipação da alma. Né? Então, quando a gente entra no sono profundo, que é caracterizado lá, eles chamam de REM, né? Que é o movimento acelerado dos olhos, é que a gente entrou no sono profundo e aí o nosso espírito se desligou do corpo e pelo cordão fluídico a gente foi passear. Né? E com o espírito, porque se a gente tem um corpo físico é fácil o espírito sair. Mas se a gente não tem corpo físico, também pode acontecer a mesma coisa? Né? Então é isso que o texto vai nos trazer. Né? Então olha que interessante, né? Naquela noite, André Luiz já estava integrado no mecanismo dos passes e os aplicava aos necessitados de toda parte. Todos estavam felizes com o seu progresso. Laura e Lísias foram então visitá-lo e Clarencio lhes enviou seus cumprimentos. Tobias lhe pôs então à disposição um apartamento de repouso ao lado das câmaras de retificação e sugeriu-lhe algum descanso. André estava muito feliz e pôde assim descansar satisfeito. Ao adormecer, teve a impressão de ser arrebatado em pequenino barco rumando para regiões desconhecidas. Começou então um sonho maravilhoso com sua mãe, no qual esta lhe passou informações e esclarecimentos valiosos. Tratava-se, no entanto, de um sonho diferente, em que André tinha perfeita consciência de que conversava com a mãe e de que deixara o veículo inferior, o corpo espiritual, no apartamento. Então aí tem aí uma nota do revisor aí, da pessoa que conduz o curso, né, que trabalhou isso tudo. Né? Então ele faz a mesma pergunta que vocês estavam fazendo. Como pode o espírito emancipar-se do próprio perispírito, deixando-o no leito? E a explicação se encontra no estudo acerca do corpo mental, o envoltório sutil da mente, que André Luiz desenvolve no livro Evolução em Dois Mundos, primeira parte, capítulo 2, nas páginas 25 e 26. Então, o que acontece aí? Né? O que ocorreu? Da mesma maneira como nós, ao dormirmos, deixamos o corpo físico no leito e saímos, né, com o perispírito e o espírito e vamos para vários locais, o André Luiz deixou o perispírito no leito, descansando, e saiu com o que depois ele vai chamar de corpo mental, que vai estar envolvendo o espírito dele. Então ele deixou o perispírito e saiu em desdobramento com o corpo mental e o espírito e foi para a região superior, né, onde a sua mãe se encontrava. E tudo isso foi possível pelo desejo profundo que a mãe expressou de poder dar os parabéns para ele no primeiro dia de trabalho útil dele. Então foi o desejo dela, e por ela estar em condições de ser um espírito muito elevado, esse desejo possibilitou que ele fosse até a região superior onde ela se encontra, mesmo que ele não tenha direito, né? Mas só que para ir lá ele não poderia ir no perispírito, porque lá é uma região muito sutil e não pode ir com o perispírito. Ele foi só com o corpo mental. Entenderam?
E olha, a mãe dele, por ser um espírito elevado, ela suplicou a Jesus para poder ver ele no primeiro dia útil de trabalho. Ela suplicou para Jesus, hein? Imagine nós. E foi essa Ai, força que possibilitou que ele fosse até as regiões superiores. Foi a súplica da mãe e o desejo profundo dela. E tem mais 2 pontos aqui que eu escrevi, posso falar? Pode, lógico. Então, ela explicou que o trabalho é digno pelo coração e damos toda a oportunidade de vida aos seus, que quer dizer, principalmente a caridade. O ato de dar do que receber. Todo esforço diário nos dará felicidade. Contudo, nós isso teremos. Os bens internos. Quem precisa de ajuda são os doentes e não os bons. Com certeza, né? Mas é basicamente isso, né? Depois nós vamos fazer um fechamento dos capítulos de hoje, nós vamos tá falando sobre isso aí, né? Os conceitos fundamentais de todo esse conjunto de capítulos que a gente leu essa semana. Né? Quem é Tobias e que pessoas moravam com ele? Vamos lá. Foi fogo, né, Rosana? Então. Alguém? Ninguém? Então vamos ler. Olha que interessante, né, a coisa, né? Depois também nós vamos ver, né? Porque o Tobias convidou André para conhecer sua casa. O que será que o Tobias queria, né? Onde moravam com ele Hilda e Luciano. A biblioteca da casa possuía volumes maravilhosos na encarnação e no conteúdo espiritual. No jardim, lindos caramanchões, hortênsias e violetas alegravam o ambiente. Tobias disse então a André que ele fora, na última passagem pelo planeta, casado 2 vezes. Hilda, a primeira esposa, faleceu quando nascera o segundo filho. 1 ano depois, desposou Luciano. Ao saber do fato, Hilda parecia uma loba ferida, inconformada. Era aniversário do Dene, a gente esqueceu, né? Ele saiu. Desculpem. Inconformada com a situação, pois amava o marido e não queria perdê-lo. Foi quando uma avó materna se aproximou dela e lhe deu conselhos importantes, lembrando que Luciana não era adversária, mas uma amiga que servia de mãe para seus filhos, que cuidava de sua casa, de seu jardim e ainda suportava a bilis do infeliz do marido. A partir daí, Hilda mudou inteiramente o comportamento e passou a trabalhar pelo bem-estar de todos. Anos depois, ali estavam os 3, debaixo do mesmo teto, unidos pela fraternidade real. Aliás, Luciana estava em pleno noivado espiritual e no próximo ano deveria reencarnar para reencontrar um nobre companheiro de muitas etapas terrenas que a havia precedido no retorno às lutas terrestres. Né? E o André Luiz ficou encafifado com esse treco. Né? Por quê? Porque ele estava olhando isso tudo com olhos humanos, né? Olhos de encarnado. Né? Ele falou, mas que coisa, o homem vai viver com 2 mulheres, mas isso é indecente, né, gente? Como é que pode? Né? E ele estava tão encafifado com isso, tão a coisa não descia, que ele foi conversar com a dona Laura. E falar, dona Laura, mas que sem vergonhice, o Tobias vive com 2 mulheres na casa dele. Né? Que coisa, e aquilo não descia na goela dele. E aí a dona Laura vai dar esclarecimentos para ele. Né? E aí então, né, o caso Tobias causou viva impressão em André Luiz, que pediu explicações complementares a Laura. O caso Tobias, disse-lhe Laura, constituía um exemplo da vitória da fraternidade real por parte das 3 almas interessadas na aquisição de justo entendimento. Quem não se adapta à lei de fraternidade e compreensão não atravessa essas fronteiras.
Aí vem para nós, gente. Ó, as regiões umbralinas estão cheias de entidades que não resistiram a semelhantes provas. Enquanto odeiam, assemelham-se a agulhas magnéticas sobre os mais antagônicos influxos. Enquanto não entendem a verdade, sofrem o império da mentira e por isso não podem penetrar as zonas de atividade superior. Quer dizer, ficamos no umbral. Incontáveis são as criaturas que padecem por longos anos sem qualquer alívio espiritual, simplesmente porque se esquivam à fraternidade legítima. O que então lhes acontece? Depois dos padecimentos na esfera espiritual, elas vão fazer na experiência carnal o que não conseguiram em ambiente estranho à carne. Esquecidas do passado, vão receber nos laços da consanguinidade aqueles de quem se afastaram deliberadamente pelo veneno do ódio ou da incompreensão. Daí a importância da reconciliação com os adversários propostas expressamente por Jesus. Então, infelizmente, nós ainda olhamos com olhares muito equivocados, né? A questão do relacionamento humano, mesmo a questão do sexo e tudo mais, né? Então, ali o que havia na casa do Tobias não era a reedição do casamento que havia na Terra. Não, ali havia a união de 3 espíritos que conseguiram superar todas as questões carnais, todas as questões humanas e já estavam conseguindo viver a fraternidade, o amor ao próximo e tudo mais que Jesus procurou nos ensinar. Então ali eles conviviam harmoniosamente, expressando o amor mais profundo que a gente pode estar aí buscando, né? Então isso é maravilhoso, a gente está podendo compartilhar desses ensinamentos ali, né? E é muito bonito, né? Mas eu me fiz uma pergunta e eu vou repassar elas para vocês, né? Por que Tobias convidou o André Luiz para ir lá na casa dele? Só para ele conhecer o caso, conhecer a casa, ir lá tomar um cafezinho, bater um papo furado e tal? O que vocês acham, gente? Não. Eu acho que ele quer mostrar até o exemplo. Ele já previa. Vamos lá, já sabe, né? O que o André Luiz vai ter que enfrentar, que é mais ou menos a mesma situação. Vocês né? perceberam? Fazer a visita a plano terrestre, né? É assim que o plano espiritual vai trabalhando a gente, né? Se vocês leram os capítulos, o que aconteceu com o André Luiz? Nós vamos relembrar, né? Ele está trabalhando, né? Chegam os samaritanos, e quem chega junto com os samaritanos? Aquele que o pai dele tinha tirado todos os bens e deixado a família sem nada, né? E o André Luiz não só concordava, como apoiou aquilo, não é? Aí o André Luiz toma uma pancada, recebe um aprendizado muito grande e, graças a Deus, aproveita a oportunidade. Não foi isso? Ele pediu desculpa. Ele aproveitou depois que levou a chamada Depois da pancada, porque a gente tem que tomar pancada, né? A gente é meio leve. Ele foi e tomou coragem. Depois o André Luiz, do nada, né, gente? Do nada, resolve visitar a ala feminina, não foi isso? Do nada. Mas aí a Narcisa diz para ele, né? Se veio a intuição, tem algum propósito. Você vai encontrar alguma coisa lá que vai te trazer aprendizado. E ele vai lá, o que ele encontra? A empregada da casa dele quando ele era jovem. Vocês se lembram? E ele se recorda que ele chegou a ter intimidades inadequadas com a empregada. Não é? E que aí a empregada perdeu o emprego devido a esse relacionamento que ele passou a ter com a empregada, e a mãe viu e mandou a empregada embora.
E ela teve consequências, né? Porque o André Luiz morreu vítima de sífilis. E ele passou sífilis para ela. E ela adoeceu-se da sífilis e isso teve consequências na vida dela. E devido a todo o envolvimento que ela teve com ele, ficou muito marcada na vida dela e ela teve problemas sérios a partir dali. E o André foi um grande causador junto com ela, porque ela foi co-participante, né, gente? E gerou todo aquele problema, não é? O que o André fez frente à situação? Ele já não precisou da pancada, né, gente? Porque a primeira pancada já valeu. Ele já estava com aquele ensinamento, ele não aproveitou, ele não perdeu a oportunidade de aproveitar o momento para começar a colaborar com ela. E a Narcisa ali do lado dá todo o apoio para ele, né, gente? Na sequência, André vai na casa do Tobias, já para ter o aprendizado que ia ser útil para ele muito em breve. Então veja como ele vem, como a espiritualidade vem trabalhando, como é maravilhoso, né? Todo esse conjunto de aprendizados, de oportunidades que a gente recebe, né? Sendo preparado, como a Teres colocou. Não percebe, né, Marcos? Mas a gente não percebe. Mas aí que está, a gente não percebe. Não percebe. Isso que é o legal. Porque nós somos tão ainda melindrosos, nós somos ainda tão, né, sensíveis, que se a gente perceber, a gente não aproveita a lição direito. Então a coisa é muito sutil que as coisas acontecem, esses aprendizados, sem que a gente perceba que tem tanta gente nos ajudando ali, nos auxiliando. Não é maravilhoso, gente? Não é reconfortante a gente saber que isso também acontece com a gente? E que a espiritualidade está nos ajudando constantemente nos nossos grandes problemas, nos problemas que são importantes, porque tem um monte que eles não estão nem aí, né? Mas aquilo que é importante, eles estão nos preparando para eles sem que a gente perceba. E quando a gente menos espera, a coisa acontece. E tem uma frase da Narcisa, né, que eu não tenho ela aqui agora, mas se vocês forem ler lá nas frases importantes, e ela diz mais ou menos o seguinte: bem-aventurado o devedor quando ele já está em condições de pagar a dívida. Olha que maravilha, né? E em condições não é que ele tem dinheiro, não, é que ele já está pronto para consertar aquilo que ele estragou no passado. E foi o que o André Luiz fez quando ele encontrou a empregada. Ninguém precisou falar, ele já estava pronto para tentar dar o carinho, né, para ela, não aquele que ele deu no passado, mas dar o carinho que vai reconstruir e que vai reconduzir ela para o caminho do bem e fazer com que ela se recupere. Que oportunidade maravilhosa, né? E que alegria que ele deve ter tido de poder já estar reconstruindo os erros que ele vinha fazendo. E a visita do Tobias vai ser fundamental com os ensinos que a dona Laura deu, para daqui a semana que vem a gente estar falando da visita que ele fez ao lar dele. Né? E, fugiu aqui, esqueci de esconder aqui, gente. Né? A Segunda Guerra Mundial criou dificuldades para o nosso lar? E aí, o que vocês dizem para mim? Eu vou tirar a tela para vocês não ficarem lendo o que eu escrevi lá. Eu não, o pessoal do curso. Que criou alguma dificuldade no nosso lar, gente, a Segunda Guerra Mundial? Isso eu não entendi direito não, viu? Por isso que eu não vou falar. Então vamos lá, Branca, por então, favor. Marcos. Branca vai falar, tudo bem. Não, eu tinha visto o nome dela ali, que ela tinha... Pensei que ela ia falar. Pode falar, Branca, não tem... Não, eu acho que... Não, pode falar, Tênis, depois eu falo. Pode falar, Tânia. Começa. Pode falar então. Na realidade, pelo que eu entendi, né, que para os trabalhadores, né, para o pessoal que trabalha, não afetou tanto, né, porque o trabalho sempre tem que acontecer.
né? Mas para outros afetou de certa forma, né? Porque teve uma curiosidade em torno, teve o que eles disseram aqui de eles falaram aqui na Europa, tiveram que fazer uma observação, né, para preservar mais porque teve a observação da área americana, né, por causa que a América se envolveu, e também teve aquelas milhares de entidades, né, que se acotovelavam para comentar sobre o assunto, né, bem terráqueo mesmo, bem terráqueo mesmo, né. E foi o acréscimo de serviço, né, que na realidade, no fundo, ia ter a consequência, a benevolência, né, uma bênção para eles, né. Então, de certa forma, mudou, né, teve uma certa dificuldade, mas, por outro lado, não teve a dificuldade que essa pergunta tem, né, que essa pergunta faz. Eu não consigo me explicar, eu acho que eu não consigo me explicar. Eu vou deixar a palavra para você. Você está falando, mas alguém mais gostaria? Agora eu posso falar? Pode, lógico, Branca. Eu achei interessante porque tem uma parte que fala, o governador determinou muito cuidado na esfera do pensamento. Então, quer dizer, até mesmo no nosso lar, os pensamentos, o nível, como é que eu vou dizer? Como diz, a palavra sumiu também. A sintonia de pensamentos, as vibrações são muito importantes, porque fala que eles não conseguiam disfarçar o terror, né, da guerra e tudo. Mesmo quem estava lá estava aterrorizado com tudo que estava acontecendo, e o governador pediu para ter cuidado com a esfera de pensamento, né. Então, assim, o que eu parei para refletir nisso é exatamente isso, que muitas vezes eu mesma me pego, muitas vezes, distante, né, voando. Muitas vezes, não, praticamente o dia todo. Se no nosso lar, né, que está muito acima, você tem que vigiar os pensamentos, imagina a gente aqui. Muito bom, muito bom. Então, vamos ler aqui um pouquinho. Oi, pode falar. Não, é sobre, a Branca falou do pensamento, né, e eu vi aquela parte dos japoneses, né, porque os japoneses, eles tinham uns pensamentos negativos, né, não é sobre a guerra mesmo, né, então isso também ajudava no mal, né, Sim. no momento errado, né. Você tirou toda a tela. Eu tirei, vou pôr agora. Tá bom, então. É para esconder, porque eu esqueci de esconder as coisas. Por isso que agora nós vamos ler aqui e nós vamos comentar um pouquinho mais, né? Então, olha lá, né? Nos primeiros dias de setembro de 1939, nosso lar sofreu o mesmo choque que abalou outras colônias espirituais ligadas à civilização americana. Era a Guerra Europeia. Muitas entidades não conseguiam disfarçar o imenso terror de que estavam possuídas. O governador determinou cuidado na esfera do pensamento. As nações agressoras não são consideradas inimigas pelos espíritos superiores, mas como nações desordeiras cuja atividade criminosa é preciso reprimir. Evidentemente, todas elas pagarão por isso um preço terrível. Tais países convertem-se em núcleos poderosos de centralização das forças do mal. Seus povos embriagam-se ao contato dos elementos de perversão que invocam as camadas sombrias, e legiões infernais precipitam-se sobre as grandes oficinas de trabalho, transformando-as em campo de perversidade e horror. Então vamos separar um pouco para a gente, né, entender um pouco ali o que o André está explicando para nós, né? Nosso lar está no umbral. Nosso lar é zona de transição. Então ali tem já espíritos com um entendimento melhorzinho,
tem espíritos com entendimento mediano e tem espíritos com sofredores ainda com entendimento muito pequeno, não é? Então, aqueles espíritos já mais evoluídos que estão lá, trabalham todos, né? O que foi afetado neles é que o trabalho deles aumentou muito mais. Não só pelo desencarne, como tem outras questões aí né? Que nós vamos comentar daqui a pouco. Aqueles medianos e os mais fracos têm a questão que a Alessandra levantou no texto, que é o apego. Então vocês imaginam a gente, né? Aqui eles lá não são diferentes, né? Se a gente sabe que tem uma guerra aí se espalhando, a gente logo pensa na gente, né? E se a guerra vem para cá? E se a guerra vai lá para o Brasil e os meus familiares lá, se eles ficam envolvidos na guerra? E a gente começa a gerar todo um pavor, um medo, que é extremamente negativo. É compreensível, mas é negativo, não é? É este apego. E isso foi terrível, né? Porque o André Luiz descreve que ele saiu na rua e tinha uma multidão, todo mundo preocupado e muitas pessoas desesperadas já com a guerra que estava vindo. E que poderia, alguns lá tinham parentes em Portugal, que estavam na Europa e tudo mais, né? Devia ter ali, italianos e tudo mais, e aquela coisa é terrível, né? Então, o padrão vibratório do nosso lar, se o governador não tomasse atitude imediata, ia cair. E ia ficar ruim. E aí, caindo o padrão vibratório do nosso lar como um todo, o nosso lar ia ter maior dificuldade de auxiliar. Porque esses espíritos mais evoluídos, o principal trabalho que eles tiveram, além de socorrer os desencarnados, foi de procurar se aproximar dos encarnados para auxiliá-los em manter bons pensamentos, em manter pensamentos, né, mais elevados, no sentido de que não se criasse a possibilidade daqueles espíritos malévolos, das forças do mal, influenciar o Brasil, forçando o Brasil a entrar na guerra também. Porque era isso que eles queriam. Vocês entendem? Então, os espíritos da treva, eles estavam ali jogando com as forças que eles possuíam para tentar influenciar os governantes, para tentar influenciar, né, as pessoas que têm poder, a entrar na guerra também, porque eles querem ver o circo pegar fogo. E esse era, né? E aí, como o pessoal colocou aqui, né? Deixa eu ver quem foi, acho que foi a Tânia, né? E tem até aqueles, né? A mulher lá, que o marido é português, estava preocupado. Vai que o desgraçado morre e vem para cá, ele vai me atazanar de novo aqui em cima, pelo amor de Deus, né? Veja a que nível que a gente é, né? Tão variado que as coisas são na nossa reação frente aos problemas, não é? Então este é o trabalho, né? Porque o nosso lar, e nós vamos ver depois, se juntou com várias outras colônias para vibrar e para tentar influenciar as pessoas que estavam ali no comando, para que a guerra fosse o mais curta, né? Mais curto possível, né? Para que o número de pessoas afetadas pela guerra fosse o menor possível. E eles ficavam ali procurando influenciar positivamente as pessoas. E esse é um trabalho muito grande que eles tiveram que fazer no nosso lar também, né? Então, basicamente é isso, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Senão nós vamos para a próxima, porque o tempo urge. Okay. E ainda ele fala aqui, né? Uma outra coisa muito interessante, né? Que ele fala, né? Instalada a guerra na Polônia, um inesquecível clarim se fez ouvir por mais de 15 minutos. Era a convocação superior ao serviço de socorro à terra. Cessando o som, inúmeros pontos luminosos, parecendo pequenos focos, resplandecentes e longínquos, apareceram no firmamento. O clarim é utilizado por espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica, explicou Tobias, e só vem até nós em circunstâncias muito graves. O movimento de súplicas aumentara muito nos últimos meses, no Ministério do Auxílio,
e na regeneração a vigilância contra as vibrações umbralinas fora redobrada. Então é tão grave a coisa que tocou-se um clarim para alertar as pessoas, né, no sentido de que eles mantessem um padrão vibratório elevado e que mantivesse ali as condições de auxiliar, né, de trabalhar em benefício da Terra como um todo. Não é? Alguma coisa a mais, gente? Dúvidas? Eu só, antes da gente passar para a próxima reunião, eu só gostaria de passar uma imagem bem, bem ampla, né, que eu acho importante a gente ver. Não sei se vocês perceberam que tem uma linha ali, nesses capítulos que a gente leu, é uma linha muito importante, muito legal, né? É com relação ao processo que o André Luiz está passando, né? Ele está passando por um processo, a grosso modo, de aliar, né, o aprendizado que ele está tendo com o trabalho que ele está praticando. Tudo isso visando o quê? Basicamente, dois objetivos básicos, né, que são importantíssimos. Mudar o pensamento do André Luiz, mudar a forma como ele olha a vida, né, e também mudar o sentimento. Ele trabalhar o sentimento que ele teve com o ex-funcionário do pai dele, né, mudar o sentimento que ele teve com a ex-empregada, mudar o sentimento que ele vai ter quando ele for para o lar dele. Porque somente quando isso tiver concluído é que as coisas vão acontecer de forma mais maiores aí para ele. Né? Não é isso, gente? Então, vamos lá. Como o pessoal já está dormindo, eu vou deixar aqui na tela para eles verem as questões para a semana que vem. Ah, está acordada, Rosana? Obrigado. Né? Então, na semana que vem, nós vamos ler os últimos capítulos do nosso lar, que vão aí do capítulo 41 ao 50, né? E nós vamos, mais uma vez, estarmos focados em 6 questões. Né? Qual era o cenário invisível da guerra da Polônia, guerra na Polônia, que é impressionante. Né? É isso aí, Valquíria, ler sempre é bom. A segunda questão, em que consistem as trevas? A terceira questão, há noivado no plano espiritual? A D, que música se podia ouvir no campo da música? A E, por que a mãe de André decidiu reencarnar tão cedo? A questão F, que objetivo teve a visita de Ricardo à casa de Laura e como o fato ocorreu? A questão G, que é que André descobriu ao visitar o seu lar terreno? E, finalmente, qual foi sua conduta ante o sofrimento da ex-esposa? Né? E aí nós vamos, na semana que vem, estar discutindo essas questões e finalizar o nosso estudo do nosso lar. Né? E não fiquem tristes, porque aí nós vamos entrar nos mensageiros, que também eu já comecei a trabalhar nele e também vai ser muito bom. Ok, gente? Alguém gostaria de fazer alguma colocação final? E eu posso garantir para vocês que se vocês estão tendo que ler de novo e tudo mais, eu também estou aprendendo muito. Sabe, está sendo muito legal compartilhar esse estudo com vocês e se vocês não estão, eu estou aprendendo muito. E eu tenho certeza que vocês também estão. Né? Não por meu mérito, mas por mérito do André Luiz e todo este material fantástico, maravilhoso que ele nos trouxe. Né? E a capacidade das pessoas que fizeram esse material, que é lá de Londrina, no Paraná, né? E que
captou muito legal aí a essência do livro e formulou perguntas que nos levam a muitas reflexões. Não é isso? Então, eu gostaria de ver quem me ajudaria aí para fazer a oração final. Só um de cada vez, por favor. Então eu vou fazer o seguinte. Né? Eu ia convidar a Maura, porque ela entrou, ela está triste porque ela entrou. Chegou? Então deixa ela, deixa ela. Porque ela entrou tarde e eu gostaria de que ela nos desse o prazer de ouvir a prece dela. Pode ser, Maurinha? Pois não. Muito obrigado, Maura. Vamos elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos bons amigos que nos acompanham. E vamos agradecer a oportunidade de estudo, de aprendizado que nós temos nessa casa. Suplicamos as bênçãos desses bondosos amigos para que possamos compreender tudo aquilo que nos é difícil ainda. Até mesmo essas ocorrências de última hora que nos impedem muitas vezes de seguir o caminho proposto de trabalho, de estudo da doutrina. Nós sempre temos o amparo dos bons amigos. Necessitamos confiar mais na bondade divina. Vamos, então, ter a certeza de que, nesse momento, nós estamos recebendo muitas bênçãos de luz, de força, de coragem. E como num abraço só, nós dizemos, obrigado, Senhor, pela beleza da vida, pela beleza do encontro, pela beleza dos bons amigos, encarnados e desencarnados. Obrigado, Senhor. Obrigado, Maura. Hoje você nos deu uma lição muito importante, que é a lição da perseverança. Eu recebi aqui os textos da Maura antes das 8, né, minto, e ela dizendo que estava tendo dificuldades, mas que ela não ia desistir e ela ia entrar. E ela entrou no finalzinho, mas entrou. Isso é persistência. Isso é persistência, isso é uma lição muito importante. Muito obrigado, Maura, pela lição.